Olá, gente. Aqui quem fala é Carlos Viana. A gente vai dar continuidade no nosso curso, aliás, nos nossos mini cursos, tá bom? Eu comecei com o mini curso de hardware, depois eu dei o mini curso de redes. Esse terceiro mini curso que a gente vai ver vai ser o mini curso de internet, tá bom? Gente, essa sequência tem a intenção de você enxergar como as elaboradoras cobram a informática para concurso, para você também ter uma noção do que vai ser cobrado na hora que você for resolver, na hora que você for, como se fala, e fazer mesmo a tua prova de informática relacionada às elaboradoras do CESP, ISAF e Carlos Chagas. Vamos fazer o seguinte, pessoal, sem mais demoras, deixa eu comentar um pouquinho para ti esse fantástico mundo da internet. O interessante é que a internet ela nasceu de uma guerra, né? A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre dois grandes países, a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Essa ideia de bipolaridade, essa ideia de partição de dois mundos entre o pessoal socialista e o pessoal capitalista fez com que os Estados Unidos tivessem um certo medo, um medo que toda a sua comunicação fosse destruída pela União Soviética. Então eles pensaram o seguinte: vamos criar uma rede que não possa ser destruída. Inicialmente, essa rede militar foi chamada de ARPANET. Hoje, essa ARPANET é conhecida como internet. A minha intenção não é contar a história da internet para ti. Você encontra muita informação a respeito disso na própria internet. A minha intenção é mostrar o que é essa internet e como ela é cobrada nas provas. Pessoal, mais uma vez, eu uso o meu irmão Cadu aqui como exemplo. Meu irmão Cadu é cobaia de muitas das minhas aulas, assim, dos meus ensinamentos. Eu pego muito exemplo com o Cadu. Eu falo assim: Cadu, estava lá na casa dos meus pais, né? E eu falei: Cadu, irmão, me diz uma coisa. Fala o seguinte, aliás, entra na internet para mim. Eu só falei isso. Entra na internet para mim. A primeira coisa que o Cadu fez foi abrir o Firefox e dizer qual o site. Você percebeu que interessante? A internet muitas vezes é confundido com a web. Você percebe uma coisinha? Já colocando aqui, vem cá, Theo. Já colocando aqui, ó, internet não é a mesma coisa que web. Na verdade, o Cadu já estava conectado na internet quando eu pedi para ele entrar na internet. Ele confundiu o serviço de sites web com a própria internet em si. Então, o que seria a internet? Dá para você dar uma definição para mim, Carlos? Claro. Vem cá, bebês. Vamos colocar aqui uma definição de internet. Eu vou colocar uma definição simples. Não vou colocar uma definição 100% completa, não. Vou colocar uma definição inicial. Internet: conjunto de redes interconectadas ou interligadas através de backbones. Essa é a definição que eu quero comentar inicialmente sobre a internet. Conjunto de redes interligadas através de backbone. Talvez você fique na dúvida: e o que é um backbone? Aí eu vou dar a definição de backbone para você também e vou explicar como é que funciona a internet. Backbone é toda a infraestrutura física para interconectar uma macro-região. Toda a infraestrutura física para interconectar uma macro-região. Eu vou fazer o seguinte: vamos estudar o que é, primeiro, o backbone, porque na hora que eu comento a ideia de backbone, você vai entender também essa ideia de internet. Bebês, lindos e maravilhosos, imagina o seguinte: aqui é o prédio que eu moro. Certo? Lindo e maravilhoso. Imagina que eu tenho uma parceria profissional com um colega do andar de baixo. Certo? Moro aqui neste andar.
Não existe internet ainda. Message nem foi criado. Imagine que é 0. 0, 0, 0. Na hora que eu pego aqui esse computador em minha casa e ele com o computador dele, na casa dele, eu digo o seguinte, parceiro, eu vou interconectar as nossas máquinas para que a gente possa fazer uma troca de dados quando for necessário, para que não tenha que pegar, por exemplo, um pendrive ou um disquete, é um novo disquete, né? Um pendrive e descer com esse pendrive aqui para o teu computador. Ele, beleza, o que é que a gente vai fazer? Vamos comprar um cabo. Então, a gente compra um cabo e liga a tua máquina, certo? A minha. Sei lá, passa o cabo por dentro do elevador para ninguém ver, para não ficar feio, para o síndico não brigar, até ligar ao seu computador. Nós temos aqui uma rede entre dois computadores. E esse conceito foi dado lá no nosso módulo lá no nosso mini curso de rede de computadores. Esse é o conceito de uma LAN, de uma rede privada. O pessoal do prédio onde eu moro, achou muito legal essa ideia e pensou o seguinte: Carlos, será que dá para interconectar todos esses computadores aqui do prédio? Aí eu falei, sem problema. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou cobrar para você um pequeno valor de R$ 1.200 para poder ligar o prédio todo. Aí o cientista ficou, não, cara, mas que coisa cara, que roubo e tal. Eu disse, não tem problema. Compre os cabos que eu faço de graça. A única coisa que eu quero é ser dono desses cabos. Aí, tá bom. O síndico deve ter pensado, né? Rapaz, enganei o besta. Eu, humildemente, construí a rede toda. Liguei esse prédio todinho. Também é uma LAN. O pessoal do prédio da frente achou a ideia muito legal. Perguntou quem fez essa rede. O síndico disse, não, foi o Carlos. Ele me chamou e perguntou, quanto é que tu faz a minha rede? Eu, R$ 1.200. Ele, muito caro, não vai rolar. Eu, tudo bem, eu faço de graça. Agora os cabos são meus. Você me dá esses cabos? O cara, tranquilo, pode ficar. Nós temos aqui uma LAN e uma outra LAN. Eu comentei com os dois síndicos, que os prédios podem ser interconectados também. Eles como? Eu posso passar um cabo aqui debaixo do chão. Vocês contratam um pedreiro, eu passo debaixo do chão e ligo aqui esses dois prédios. Aí ele, não, sai muito caro contratar pedreiro, não tem outra solução não? Tem. Por R$ 2.000 eu coloco duas antenas aqui em cima e interconecto as duas antenas. Aí eles disseram o seguinte, muito caro. Tudo bem, me dê essas antenas que eu faço de graça. Comprei antena barata de R$ 200. E agora os dois vão conversar através de onda de rádio. Bebês, tem uma observação a fazer. A informação nesse cabo passa através de elétrons. E aqui, da antena para outra, é através de ondas. Então, quando eu ligar esse cabo à antena, eu vou precisar de um equipamento que module de elétron para onda. E quando chegar aqui, nessa antena receptora, essa antena que está ligada a esse cabo precisa demodular de onda para elétron. Você percebe qual é o primeiro equipamento que eu te apresento aqui, que é importante demais para a rede? O modulador e demodulador do sinal. Bem aqui eu vou colocar um modem. Bem aqui eu vou colocar um outro modem para modular e demodular o sinal. Diz aí que eu arrastei multidões. Peguei os bairros todinhos. Eu moro num bairro chamado Mucuripe. Pois eu peguei Mucuripe, o bairro adjacente ao meu, que é o Meireles. Peguei um pedacinho de um outro bairro chamado Aldeota, tudo aqui na minha cidade. Interconectei esses 3 bairros. Um colega meu, de faculdade, o João Paulo, teve essa mesma ideia. Interconectou vários bairros. Repara, na hora que João Paulo interconectou o seu bairro, que é o Dionísio Torres, interconectou o bairro vizinho, Benfica, bairro de Fátima, foi até uma avenida aqui muito famosa, chamada Jovita Feitosa. Ele tem a LAN dele, esse povo todo. E eu tenho aqui a minha LAN.
esse povo todo. Aí eu falei, ei JP, amigo, que tal a gente ligar aqui essas duas redes? A gente compra uma grande antena e liga a minha LAN com a sua LAN. Pode ser, João Paulo? Ele, fantástico. Mas a partir de agora, nós vamos ganhar dinheiro com essa rede. Nós vamos cobrar R$ 49,90 para quem quiser entrar nessa rede. E quem for nosso amigo, a gente dá um desconto. A gente cobra R$ 49,00. Pronto. Está feito aqui uma interconexão imensa de redes. A ideia não é nem discutir aqui esse valor besta não, essa piada besta não. A ideia aqui é que você entenda que esse monte de rede interconectada aqui cresce de uma forma tão impressionante que hoje não são apenas 3 bairros, mais 3 bairros interconectados não. São continentes interconectados. Você tem um monte de computador interconectado, usando cabos, antenas, satélites quando saem da Terra, roteadores, enfim, toda essa infraestrutura física. E para não falar assim, ó, um monte de coisa física, a gente usa a seguinte palavra: backbone. Então, tu sabe o que é backbone? É toda essa infraestrutura física aqui, cabos, antenas, satélites, tá certo? Que é utilizado para interconectar uma grande região. Cada país ou cada grande região tem o seu backbone. Por exemplo, eu vou representar aqui nesse desenho não mais esses 6 bairros, mas eu vou representar aqui nesse desenho a nossa terra linda. Tu sabe, já deve ter reparado que eu tenho um talento muito grande para desenhar, né? Então, você vai se admirar com esse desenho. Repara, esse é o nosso mundo, tá? A gente está mais ou menos aqui. Carlos, eu sei geografia. Tudo bem, eu só estou dando toque. O nosso país, ele tinha cabos, antenas, mais cabos, às vezes até satélites, para interconectar o país todo. Houve as privatizações, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e a Embratel comprou esses cabos, essa infraestrutura. Claro que eu estou resumindo a história porque eu nem quero entrar nesse mérito. A ideia aqui não é nem política não, a ideia aqui é informática. Então a Embratel, ela é dona desses cabos todos, dona dessa infraestrutura toda. Eu posso dizer que o backbone do Brasil é da Embratel? Mais ou menos, vamos dizer que sim, que esse backbone é da Embratel, que essa infraestrutura hoje é privada. Então se você estiver bem aqui, você que está assistindo a aula, em Bento Gonçalves, e quiser trocar uma mensagem comigo, para o meu computador, você vai passar por todos esses cabos, essas antenas, esses satélites, roteadores, suítes, o que tiver, para que a tua informação chegue ao meu computador. Isso é o backbone brasileiro. Aí você me pergunta, a Europa não tem backbone, né, Carlos? Há muito mais tempo que a gente. A Europa tem backbone que ligam o continente todo. Os Estados Unidos, Carlos, também, Canadá, Estados Unidos, tem seus backbones. O pessoal desse continente, Oceania. A África, Carlos, bebês, a África, infelizmente, não tem nem energia elétrica. Se você tirar foto da África à noite, você vê uma imagem dessa. Aqui são pontos de energia elétrica, né? Mas pode ser que tenham lá uma antena e cabo por lá que possa interconectá-los, né? É um continente um pouquinho mais pobre. Um pouquinho não, um continente pobre. Beleza. O que eu estou vendo aqui são backbones isolados. Não tem como esses backbones conversarem? Claro. Na década de 90, por exemplo, as empresas de telecomunicações rasgaram